Tempo comum, 13ª semana, sexta-feira. Tema 8. Mortificações habituais. Pontos a meditar. 1. As mortificações nascem do amor e, por sua vez, alimentam-no. 2. Mortificações que ajudam e tornam mais grata a vida dos outros. As pequenas contrariedades de cada dia. Espírito de sacrifício no cumprimento do dever. 3. Outras manifestações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa relata-nos que São Mateus, depois de corresponder à chamada de Jesus, preparou um banquete na sua própria casa, ao qual compareceram os outros discípulos e muitos publicanos e pecadores, talvez seus amigos de velha data. Os fariseus, ao verem isso, diziam: por que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu essas palavras e ele mesmo lhes respondeu dizendo que não carecem de médicos os sãos, mas os doentes. E a seguir fez suas umas palavras de Oséias: prefiro a misericórdia ao sacrifício. O Senhor não rejeita os sacrifícios que lhe oferecem. Insiste, no entanto, em que essas oferendas se façam acompanhar pelo amor que nasce de um coração bom, pois a caridade deve impregnar toda a atividade do cristão, e de modo especial, o culto que se presta a Deus. Aqueles fariseus, fiéis cumpridores da lei, não envolviam seus sacrifícios no odor suave do amor a Deus e da caridade para com o próximo. Em outro lugar, o Senhor dirá com palavras do profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Naquele banquete em casa de Mateus, os fariseus demonstraram que lhes faltava compreensão para com os outros convidados e que não se esforçavam por aproximá-los de Deus e da sua lei, da qual se diziam fiéis cumpridores. Especialmente, tudo com uma visão tacanha e desprovida de amor. Prefiro as virtudes às austeridades, diz Yahvé, com outras palavras ao povo escolhido, que se engana com certos formalismos externos. Por isso, temos de cultivar a penitência e a mortificação como provas verdadeiras de amor a Deus e ao próximo. O nosso amor a Deus expressa-se nos atos de culto, mas manifesta-se também em todas as ações do dia, nos pequenos sacrifícios que impregnam tudo o que fazemos e que levam até o Senhor o nosso desejo de nos abnegarmos e de agradar-lhe em tudo. Se nos faltasse esta profunda disposição, a materialidade de repetirmos os mesmos atos não teria valor nenhum, porque lhes faltaria o seu sentido mais íntimo. Os pequenos sacrifícios que procuramos oferecer todos os dias ao Senhor nascem do amor e, por sua vez, alimentam esse mesmo amor. O espírito de penitência, tal como o Senhor o quer, não é algo de negativo ou desumano. Não é uma atitude de repulsa perante as coisas boas e nobres que podem existir no uso dos bens da terra. É uma manifestação de domínio sobrenatural sobre o corpo e sobre as coisas criadas, sobre os bens, sobre as relações humanas e o trabalho. A mortificação voluntária, ou aquela que nos aparece sem a termos procurado, não é uma simples privação, mas manifestação de amor, pois padecer necessidade é saber coisa que pode acontecer a qualquer pessoa, mas saber padecê-la é próprio das almas grandes, das almas que amam muito. A mortificação não é simples moderação, nem é manter controlados à risca os sentidos
e o desequilíbrio produzido pela desordem e pelo excesso. É a abnegação verdadeira, é dar lugar à vida sobrenatural na alma, é antecipar aquela glória vindoura que se há de manifestar em nós. 2. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Por isso, um dos principais aspectos dos nossos sacrifícios diz respeito às relações e ao trato com os outros, que são o campo por excelência e que podemos adotar continuamente uma atitude misericordiosa, como a do Senhor com relação às pessoas que encontrava. O apreço e estima por aqueles com quem convivemos diariamente na família, no trabalho profissional, na rua, animam e ordenam os nossos sacrifícios. Levam-nos a tornar-lhes mais grata a sua vida na terra, a prestar-lhes pequenos serviços, a privar-nos de alguma comodidade em benefício deles. Este gênero de mortificação levar-nos-á a superar um estado de ânimo pouco otimista, que influi necessariamente nos outros, a sorrir diante das dificuldades, a evitar tudo aquilo que, mesmo em detalhes, possa aborrecer ou incomodar os que estão mais perto, a desculpar, a perdoar. Assim matamos, além disso, o amor próprio, tão intimamente enraizado no nosso ser, e aprendemos a ser humildes. Esta disposição habitual, que nos faz ser causa de alegria para os outros, só pode resultar de um profundo espírito de penitência, pois desprezar a comida, a bebida e a cama macia pode não custar um grande trabalho a muitos, mas suportar uma injúria, sofrer um prejuízo ou não ripostar a uma palavra implicante não é negócio de muitos, mas de poucos. E com estes sacrifícios, que têm por fim a caridade, o Senhor quer que saibamos encontrá-lo naqueles sacrifícios que Ele permite e que de alguma maneira contrariam os nossos gostos e planos ou os nossos interesses. São as mortificações passivas, que nos saem ao encontro numa doença grave, nos problemas familiares que não parecem fáceis de resolver, num revés profissional importante, e com maior frequência diariamente nas pequenas contrariedades e imprevistos que recheiam o nosso trabalho, a vida familiar, os planos que tínhamos para aquele dia. São ocasiões para dizer ao Senhor que o amamos, precisamente nessas coisas que num primeiro momento nos custa aceitar. A contrariedade, pequena ou grande, recebida com amor, oferecida ao Senhor imediatamente, produz paz e alegria no meio da dor. E quando não se aceita, a alma destempera-se e fica triste, ou cai num estado de rebeldia íntima que a afasta dos outros e de Deus. Outro campo de mortificações, de sacrifícios, em que mostramos o nosso amor a Deus, encontra-se no cumprimento fiel do dever. É trabalhar com intensidade e não postergar os deveres ingratos. É combater a preguiça mental. É viver sem exceções à ordem e à pontualidade. É facilitar o trabalho de quem está conosco na mesma tarefa. E tantas coisas mais. Enquanto trabalhamos, no convívio com os outros, a cada momento, manifestamos por meio dessas pequenas vitórias que amamos a Deus acima de todas as coisas e, mais ainda, acima de nós mesmos. Com essas mortificações, elevamo-nos até o Senhor. Sem elas, ficamos prostrados ao nível da terra. Esses pequenos sacrifícios oferecidos ao longo do dia preparam a alma para a oração e enchem-na de alegria. 3. O Senhor pede-nos sacrifício com amor. A mortificação não está na zona fronteiriça em que é iminente o perigo de cair no pecado. Encontra-se em pleno campo da generosidade, porque é saber privar-se do que seria possível não privar-se sem ofender a Deus. A alma mortificada não é a que não ofende, mas a que ama. Viver assim, ao ritmo de uma mortificação habitual, parece loucura aos olhos dos que se perdem, mas para os que se salvam, isto é, para nós, é a força de Deus, recordava São Paulo aos primeiros cristãos de Corinto. O amor ao Senhor anima-nos a dominar a imaginação e a memória, afastando pensamentos e recordações inúteis, a controlar a sensibilidade, a tendência para a vida tranquila,
como razão principal da nossa vida. A mortificação leva-nos a vencer a preguiça à hora de nos levantarmos, a não deixar a vista e outros sentidos dispersos, a ser sóbrios na bebida, a comer com temperança, a evitar os caprichos e a praticar uma ou outra mortificação corporal, devidamente aconselhados na direção espiritual ou na confissão. Em determinadas circunstâncias, daremos maior atenção a umas mortificações que a outras, porque teremos visto que estamos excessivamente acomodados num ponto ou noutro, ou porque teremos sentido especialmente a ausência de uma virtude ou o recrudescimento de um defeito. Pode até ser útil tomarmos nota de algumas delas, elaborando uma pequena lista que teremos sempre à mão, sobretudo à hora do exame de consciência à noite, e saberemos pedir ajuda ao nosso anjo da guarda para que as cumpramos todos os dias. Devemos ter muito em conta a tendência de todo homem e de toda mulher para o esquecimento e o desleixo, e isso nos ajudará a lançar mão dos meios necessários para não deixarmos de lado essas ocasiões de pequenas renúncias ao longo do dia, muitas delas previstas e procuradas. Esse plano de mortificações costumeiras, reduzido a escrito, é um lembrete dificilmente substituível, que nos ajuda poderosamente a adquirir o hábito do espírito de sacrifício. Depois teremos o cuidado de rever e renovar periodicamente essa lista, por exemplo, uma vez por mês, para adaptá-la às necessidades imediatas da nossa luta interior. Para a alma mortificada, torna-se uma realidade aquela promessa de Jesus: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E assim encontraremos Cristo no meio do mundo, nas nossas tarefas e por meio delas. O amigo disse ao seu amado que lhe pagasse o tempo em que o havia servido. O amado fez a conta dos pensamentos, desejos, prantos, perigos e trabalhos que o amigo padecera por amor dele, e acrescentou à conta a eterna bem-aventurança, e deu-se a si próprio em pagamento ao seu amigo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.